Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Alguns dias atrás eu contei para vocês que José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e da FAM, tinha a intenção de comprar a SAF do Vasco. Você lembra? Pois bem, quero trazer mais detalhes dessa história. Na oportunidade, Lamacchia trabalhava com a ideia de comprar 30% das ações. Agora a coisa mudou desde quarta-feira, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu tirar, por meio de uma liminar, o controle da SAF do Vasco da 777. A ideia do Lamacchia é assumir os 70% das ações que pertenceriam à 777. Por que eu estou colocando no condicional? Porque diante dos aportes que já fez, a 777 tem no momento, até esse momento 31% das ações, foram 310 milhões de reais aportados, ainda restam 270 milhões em setembro e mais 120 milhões em setembro do ano que vem. Somente com esses dois últimos aportes é que a 777 passaria a ter 70% das ações. Zé Roberto Lamacchia, que é torcedor fanático do Palmeiras, já pediu uma due diligence, que é uma grande investigação sobre as condições, os riscos, como é que se encontram o Vasco, a SAF e essa relação com a 777. Assim que ele tiver esse estudo pronto, pretende realizar uma proposta para adquirir a SAF Cruz Maltina. Zé Roberto Lamacchia, que já havia se comprometido a colocar 300 milhões de reais para a compra dos name rights do estádio, e aí a gente vai ver num futuro não tão distante algo curioso, ou a gente pode ver com José Roberto Lamacchia, torcedor fanático do Palmeiras, sendo dono do Vasco, e Leila Pereira, torcedora do Vasco, presidindo o Palmeiras. O que você pensa sobre o tema? É melhor ter José Roberto Lamacchia como dono do Vasco na comparação com a 777? Pedrinho fez bem ao procurar justiça para tentar tirar a 777. Por falar na 777, a empresa emitiu nota afirmando que não concorda com o posicionamento do Pedrinho. Eu acho um enorme absurdo, levando em consideração especialmente porque a 777 vinha cumprindo todos os acordos e prazos em relação a pagamento. Essa novela ainda parece bem longe do fim. Bora fechar o vídeo com uma bomba. Gabigol será punido de forma pesada e exemplar pela diretoria do Flamengo. Será que ele pode ser dispensado? Só para que vocês entendam o que está acontecendo. Nessa quinta-feira, dia seguinte à vitória por 4-0 contra o Bolívar, o Gabigol decidiu fazer um churrasco em sua casa na Barra da Tijuca. Inclusive convidou alguns funcionários do Flamengo, como o supervisor Marcinho e o roupeiro Sidney. Mas, porém, contudo e todavia, durante esse churrasco, o Gabigol foi fotografado vestindo uma camisa do Corinthians, a camisa nova do Corinthians. Importante contar que a assessoria de imprensa do Gabigol e seu empresário asseguram que houve o encontro, que houve a reunião, mas que a foto é fake, que a foto é uma montagem, que o Gabigol não vestia a camisa do Corinthians. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou em contato com um dos funcionários do Flamengo que estavam na casa do Gabigol, e esse funcionário confirmou que o Gabigol de fato vestia a nova camisa alvinegra, que foi lançada no mês de maio, ou seja, é algo recente que aconteceu nessa quinta-feira. A repercussão entre torcedores do Fla nas redes sociais é a pior possível. Milhares de torcedores do Flamengo exigem que a diretoria rescinda o contrato do Gabigol de forma antecipada. Não acho que vai ser esse o caso. O Flamengo seria obrigado a pagar os salários do Gabigol, 1.600.000 reais por mês até o fim da temporada, se quisesse fazer essa rescisão de contrato de forma imediata. E aí ainda não teria o jogador, facilitando a vida do Gabigol para que ele se mudasse para outro clube. A tendência é que ele sofra uma punição, uma multa, algo nesse sentido. Logo, o Gabigol, que vive fase horrorosa, são só 12 partidas na temporada, 2 gols marcados, ele não balança as redes há 3 meses. Gabigol que foi suspenso pelo TJD, o Tribunal de Justiça Antidopagem, por conta do mau comportamento durante a realização de um exame antidoping no ano passado. Ele só está conseguindo jogar graças a um efeito suspensivo. Ainda vai haver o julgamento dessa causa e o Gabigol pode voltar a ficar sem jogar até abril do ano que vem. É um cara que não consegue te ajudar, né? Por mais que tenha muito talento, muita capacidade, segue causando dentro e fora de campo. Eu queria saber a sua opinião. Você, torcedor do Flamengo, entende que é caso para rescisão do contrato? Uma multa está bem aplicada? E você, torcedor de outro time, como é que veria essa situação? E o corintiano, tá animado? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A Liga Forte União, que representa 11 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, emitiu uma nota revelando preocupação com a notícia da suspensão via justiça do acordo da 777 com a SAF do Vasco. O texto diz, entre outras coisas, abre aspas, a decisão é preocupante, temerária e geradora de insegurança jurídica na indústria do futebol, fecha aspas. E você, o que pensa sobre esse posicionamento e sobre a decisão do Vasco? Daqui a pouco eu trago mais detalhes a respeito da investida de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa. Antes quero contar que Thiago Alcântara está definitivamente livre.
Meio atacante brasileiro, espanhol, de 32 anos de idade, teve sua saída confirmada do Liverpool no fim dessa temporada. O contrato se encerra em 30 de junho e o Liverpool não demonstrou interesse em manter o jogador. Atleta que é dos mais eficientes, dos maiores craques do futebol na atualidade, mas que vem enfrentando uma série de problemas físicos. Ele não entra em campo desde abril do ano passado por conta de um problema no quadril, com o detalhe de que ele havia sido comprado do Bayern de Munique em 2020 por 25 milhões de libras. Importante contar que vários torcedores do Flamengo, desde essa notícia, passaram a procurar as redes sociais do Thiago Alcântara pedindo a sua contratação. Em outro momento da carreira, o Thiago já havia se revelado torcedor rubro-negro. Bora falar agora sobre José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e dono das empresas Crefisa, Fan e outras 12 empresas dos mais variados mercados. Está viajando para Nova York para tentar fechar acordo com a 777. Informação trazida pelo jornalista Danilo Lavieri, dá conta inclusive de que a Leila também faz parte da viagem, mas não estará em meio à negociação, ela só vai acompanhar o marido. Vale a lembrança também de que Leila Pereira e José Roberto Lamacchia têm apartamento em Nova York, então não se trata também de um local estranho para os dois. Importante contar que há bastante tempo o Lamacchia tem a pretensão de comprar a SAF do Vasco. Já havia contado para vocês, coisa de uns 10, 15 dias atrás, sobre a intenção dele de adquirir um percentual. Agora, com a guerra que se tornou jurídica e pública entre 777 e Vasco, o Lamacchia tem a pretensão de adquirir os 70% dos direitos econômicos que seriam da empresa. É só importante contar que nesse momento a 777 tem 31% das ações. Os outros 39% seriam repassados após um aporte de 270 milhões de reais em setembro desse ano e 120 milhões de reais em setembro do ano que vem. Só para completar, é importante contar que a 777 acena com a venda do seu percentual, mas está pedindo 600 milhões de reais, com detalhe de que ela aportou apenas 310 milhões até aqui. Então, se o Lamacchia quiser fechar e aceitar as condições da 777, ele põe os 600 milhões e ainda assume os 270 milhões de setembro desse ano e os 120 milhões de setembro do ano que vem. Só para arrematar sobre o Vasco, Álvaro Pacheco, novo técnico contratado pelo Cruz Maltino, comandará o primeiro treino do time a partir da semana que vem. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi punido pelo Flamengo. Confesso que eu esperava uma punição um pouco maior. O Flamengo anunciou, através de uma nota, que existiu uma reunião entre os homens do departamento de futebol, o Marcos Braz e o Gabigol, nessa sexta-feira, na reapresentação do elenco, e por ter vestido a camisa do Corinthians nessa quinta, dia de folga, durante um churrasco em sua casa, o Gabigol foi multado em parte dos seus salários, os valores não foram revelados, além da perda da camisa 10. O Flamengo emitiu uma nota afirmando que nas competições em que é possível alterar essa camisa, o Gabigol deixará de vestir a camisa 10. Como se fosse uma punição extremamente pesada para alguém que não parece muito comprometido com o Flamengo. Vários torcedores rubro-negros esperavam uma decisão bem mais forte, como por exemplo uma rescisão do contrato. De qualquer forma, já dá para dizer que o Gabigol é o grande derrotado desse episódio. Isso porque ele perdeu o seu grande apoio, aqueles que mais o defenderam, especialmente nesse momento de dificuldade, por conta da punição no doping. Ele acabou sendo acusado de fraudar um exame antidoping e pegou 2 anos de suspensão. Um primeiro ano já teria sido cumprido, então teria mais um ano de suspensão, e durante esse período os que mais o apoiaram foram torcedores do Flamengo, que ao que parece abandonaram o jogador. Só para completar, importante contar que a repercussão do Gabigol com a camisa do Corinthians mexeu também com clubes paulistas. O Palmeiras, eu já havia contado para vocês, tem enorme interesse em contratá-lo para o ano que vem. Até agora não se posicionou sobre esse episódio. Já o Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou, abre aspas, não tenho nada a ver com isso. A gente teve uma conversa lá no começo do ano, mas depois disso, mais nada. De qualquer forma, a nossa camisa é linda e o Gabigol mostrou que tem bom gosto, fecha aspas. E aí, o que você pensa sobre essa punição? É justa? Você acha que ele deveria ter tomado uma suspensão maior? Tá tudo ok? Para onde é que o Gabigol vai? E aí, só para completar uma informação importante, depois da aplicação da punição, o Gabigol nem sequer treinou. Ele foi dispensado, foi liberado pelos dirigentes do Flamengo, retirou suas coisas e foi para casa. Vamos ver como é que se darão nos episódios dos próximos dias.